Olá, galera do Flamengo, passando aqui para gravar as notícias de hoje, falando das notícias do Mengão. Tite apareceu para dar o primeiro treino hoje, galera. Conhecer o centro de treinamento do Mengão e dar treino agora à tarde aos jogadores. Então, o treinador está fazendo algumas reuniões, conhecendo alguns jogadores também, o elenco, mas apesar de informações que ele já vinha, a equipe do Tite já vinha há mais ou menos 10 dias vendo vídeo dos jogadores dos últimos jogos que o Flamengo fez, acompanhando mais ou menos o andar da carruagem dos jogadores, as dificuldades de alguns jogadores, tudo isso estava sendo monitorado já, para não ser pego de surpresa assim que Tite tomasse a decisão de assumir o Mengão. Então, esse pessoal que trabalha com ele já vinha trabalhando forte sobre esses assuntos, galera. Jogadores, jogos, por que caiu de rendimento, por que não subiu. Então o Tite apareceu para almoçar lá na Gávea, ele, o Marco Braz, conversando com toda a direção lá do Flamengo e alinhando as coisas. Ele tem um período longo aí, é um período de data FIFA, galera. Então, esse período de data FIFA tem um espaço ainda para Tite montar esse elenco, montar esse time do jeito que ele quer. Vamos ver o time que ele vai montar e vai jogar em campo, os treinamentos dele, o reforço que ele pretende dar para a defesa, e o Flamengo pretende fazer gastar os maiores valores já visto aqui, né, por esses clubes que roda aqui no Brasil, galera. É um investimento que o Flamengo vai fazer para o ano que vem é de 400 milhões, então é muita grana que o Flamengo vai investir no futebol do Mengão, com questão de treinador, jogadores que o Mengão mira. Estão falando até um goleiro do Corinthians que tem uma multa baixa, mas eu disse que é um bom goleiro reserva do Corinthians, sub-20, então possa pintar no Mengão esse goleiro. Vamos ver se isso vai ocorrer ou não, mas pensa em grandes contratações para o ano que vem. Dela Cruz, Oscar estava na mira, mas com a chegada do Tite, não sei se continua a negociação com o Oscar ainda. Luca Veríssimo, também um jogador que está na mira. Então, há muitos jogadores aí que o Mengão vem mirando. Léo Ortiz, do Bragantino, Guilherme Aranda. Então, são jogadores que estão sendo monitorados pela equipe do Mengão. Vamos ver se o Tite vai querer esse jogador ou se ele tem outros no plano. Apontar outros jogadores, e o presidente do Flamengo não vai poupar esforço para trazer esses jogadores, galera. Então, os jogadores ele vai ser atendido o pedido dele. Então, ele demorou a fechar um acordo com o Flamengo, a assinar contrato com o Mengão. Assinou ontem, até o final do ano que vem, mas com essas condições de Mengão investir no elenco, investir pesado, montar uma grande estrutura dentro do futebol e montar uma espécie de seleção. Tem um grande grupo, mas não é somente montar um grande coisa, precisa trabalhar o grupo. O Dorival falou que é um grande grupo, grandes jogadores que estão lá. Então isso depende da forma de trabalhar com o elenco. Como foi trabalhado o elenco? Acharam que o Flamengo tem um timaço, é só jogar dentro de campo que eles vão resolver os problemas. Não vão, precisa de treinamento, precisa colocar o jogador na posição certa, como atacar, como se defender. O Flamengo perdeu o João Gomes, que era um grande marcador, ele cobria quando algum jogador não marcava, o Gabriel Barbosa, o jogador que não marcava, o João cobria isso. A partir do momento que ele sai, fica ali uma questão difícil de coisa. O Gerson não é jogador de marcação, marca, mas não é de marcação. Thiago Maia marca legal, agora está aparecendo o Eric Pulgar, que vem jogando bem também, então tem subido muito de produção. Vamos ver se ele continua subindo.
subindo de produção dentro do futebol do Mengão, que é um grande jogador. Então o Flamengo foi contratar tanto o Érico Pulgar como o Varela, porque são jogadores que têm as suas histórias. Então, contrata e o treinador bagunça. O lateral direito do Flamengo, que veio da base, era um destaque do Mengão. O Sampaoli conseguiu afundar esse garoto, como também o Ayrton Lucas. Não vem jogando bem o Ayrton Lucas. Tinha uma disposição para ir no ataque e voltar muito grande, os dois lateral, arrebentando nos jogos. Sumiram os dois garotos. Não consegue mais manter o ritmo. Os jogadores estão se perderam em campo. Então o Mário Jorge, quando pegou, deu uma organizada ali, tirando do jogo. Tá cansado? Tem que tirar. Contra o São Paulo, os dois laterais do Flamengo estavam cansados. O São Paulo poderia trocar pelo menos um. Ele não trocou, ele ficou com um jogador no banco. Poderia entrar em campo, mas ele não botou e perdeu a oportunidade de colocar. Se algum jogador se machuca, não podia fazer nada, porque não podia mais colocar. Dorival já tinha mexido as 5 vezes. O Flamengo mexeu 4 vezes. E nessas 4 vezes, ele já tinha parado o jogo 3 vezes. Então, para e coloca um, depois para e coloca mais um. Aí depois ele para e coloca 2. Perde uma posição para colocar um jogador. Então, o São Paulo ele havia essa mexida. Quanto o Bahia, o jogo no primeiro turno, ele consegue fazer no primeiro tempo as 5 alterações. E depois ficou difícil coisa. Um jogo contra o Corinthians, ele consegue mexer no elenco e o Léo Pereira se machuca e ele não pode mexer no coisa. Então, assim, ele sempre dava uma desculpa que não... que precisa de... precisa de contenção, que não sei o que, contundência, sempre batendo na mesma forma, mas não conseguiu nada dentro do Mengão, bagunçou o elenco. Então o Tite está chegando para dar uma moral nessa rapaziada, levantar o astral, ser um estilo paizão como foi Jorge Jesus, como foi o Dorival Júnior. Ceni também, o Rogério conseguiu ganhar algumas coisas dentro do Flamengo. Não dá para falar que o Rogério não fez um bom trabalho dentro do Flamengo. Toda vez que for falar sobre isso, se comparar o trabalho do Rogério Ceni com o do Renato, não dá, porque eles passaram e não ganharam nada, mas o Rogério Ceni ganhou. Ganhou o Carioca, ganhou o Brasileiro, ganhou uma Supercopa, então não dá para chegar e pegar o Rogério Ceni e meter junto com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza, com o Domenech. O Ceni está acima disso aí. Deu certo dentro do Flamengo. Teve os problemas, muita pressão da imprensa. Acabou que o Mengão optou em trocar, mas ele deu certo sim dentro do Mengão, porque ele conquistou alguma coisa. Dorival conquistou, mesmo conquistando, esses treinadores saíram, tanto o Rogério Ceni como o Dorival, mesmo ganhando, saíram. Algum treinador europeu, se ganha, que Dorival ganhou, não saía do Mengão. Nem o Vitor Pereira, nem o Paulo Souza, nem o Domenech. Se eles ganham 2 títulos, eles não saíam do Flamengo. Então são os assuntos complicados. E outros assuntos que tem que ser tratado é a questão do Bruno Henrique. Vai haver uma reunião hoje, agora à tarde, para tomar a decisão. Muita gente fala que Bruno Henrique se recusou, disse não a uma proposta do Flamengo, mas a gente não tem informação, porque isso não foi divulgado ainda, senão já tinha vazado para todos os lados essa informação. Estava vendo um rapaz falando sobre isso, o Deco CRM, e ele dizendo, não, até então não dá para entender o que está sendo dito ainda, que depois que ele acabasse a live dele, ele ia procurar ver essas informações. Então, assim, a gente entende que o Bruno Henrique quer ficar no Flamengo,
E se a intenção do jogador é de ficar, ele consegue ficar, galera. Vai muito, o empresário vai muito em cima do que o jogador quer. E se o Flamengo chegar a um acordo com o Bruno Henrique, segundo a informação, o Flamengo pretende dar 2 anos de contrato para o Bruno Henrique. E isso pode ser pensado se no final desses 2 anos ele tiver a condição de ficar, tiver condição de tiver em alto nível ainda, ele pode renovar por mais 2 ou 1 ano. Então o Bruno Henrique é um jogador de muita força, muita vontade. É o que nós esperamos que o Bruno Henrique venha fazer sucesso dentro do Flamengo com a camisa do Flamengo, que se diga sim ao Mengão, que o presidente do Flamengo vai investir tanta grana em tanto jogador que ele não sabe se vai dar certo ou não, como trouxe Everton, Cebolinha, Luiz Araújo, Ala, esse jogador para ganhar muito, São Paulo, com multa altíssima, que ele pode repensar no Bruno Henrique e dar um valor legal para o Bruno Henrique ficar lá, que o Bruno Henrique tem a cara do Flamengo, o Bruno Henrique merece ficar dentro do Flamengo. Nós vamos aqui desejar boa sorte para o Tite, que ele consiga resolver os problemas do Flamengo e viemos ter um 2024 de muitas vitórias, muitas conquistas, muita taça aí pela frente. O Vitor Pereira, essa turma aí tinha pela frente para disputar, perderam tudo. Então o Flamengo tem que reconquistar tudo isso, esses caminhos. Então esperamos que o treinador Tite, boa sorte Tite, então, e você não esqueça de se inscrever no meu canal. Fidelis Flamengo Oficial. Não paga nada para se inscrever, então vai lá, se inscreve no canal, compartilhe, deixa aí o like, segue aí no YouTube, galera. Então, não deixa de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, meu parceiro. Tchau.